Olá, amada igreja, a paz do Senhor para todos. Hoje eu estou aqui para trazer uma palavra importante que eu considero. Nós temos que conhecer o passado, conhecer a história bíblica para poder avaliar o presente, como que estamos e nos preparar para o futuro. Então, Deus colocou no meu coração algo a respeito do que Ele falou através de João, na ilha de Patmos. O livro de Apocalipse registra as 7 cartas que Ele mandou que João escrevesse. E eu quero falar um pouquinho da última carta, da 7ª carta que foi escrita, e que eu vejo nela muita similaridade com a igreja atual, com a igreja do nosso tempo. Então, eu vou desmembrar alguns textos do que essa carta fala, do que essa carta menciona. E ela está em Apocalipse 15, e começa assim dizendo: conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Como não és frio nem quente, tu és morno. Estou a ponto de vomitar-te das minhas bocas. Eu vejo nisso uma profundidade, uma seriedade tão grande, porque eu entendo que Jesus está expressando nesse momento o profundo conhecimento que ele tem do estado de qualquer igreja. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna, indefinida, ineficaz, foi isso que ele quis dizer. Não oferecia refrigério e nem também cura para o doente espiritual. Ela estava iludida com ela mesma. Jesus viu o estado dessa igreja, porque ele conhece os corações. Nós podemos enganar os homens, mas nós não podemos enganar Deus. E ele continuou esse texto dizendo o seguinte: quem dera que fosses frio ou quente. Ele sugere algo que poderia ser melhor do que o ser morno, porque o ser morno estava causando enjoo nele. Por isso ele disse: a ponto de vomitar-te. Deus expressa aí a versão que ele tinha por essa ligação superficial daquela igreja com ele versus ligação com o mundo. A igreja estava no meio, entre o mundo e entre a vida espiritual, entre Deus. E ele expressa aqui de uma maneira tão séria, dizendo que ele estava enojado com aquilo que ele estava vendo. A segunda carta de Pedro, 2:21, Pedro diz o seguinte: melhor seria não teres conhecido o caminho de Deus, a palavra de Deus, do que conhecendo não viver em função dele. Então eu creio que aqui ele quer dizer o seguinte: o falso crente é pior do que o incrédulo diante de Deus. Continuando, nós lemos o 3:15 e agora nós vamos ler o 3:17. E ele diz o seguinte: eu sou rico, não preciso de nada. A igreja estava dizendo isso: sou rico, não preciso de nada. E nós vemos aqui o estado de autossuficiência em que essa igreja vivia, o orgulho em que ela vivia. Tipo assim, não, está tudo bem conosco, quem disse que tem alguma coisa errada? E ele conclui dizendo, ele continua dizendo: tu dizes que tu és rico, que tu não precisas de nada e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, a gente às vezes faz um descaso com coisas tão sérias que a Bíblia diz. Isso é muito sério. Aquela igreja ignorava a verdadeira situação espiritual dela. Ela era fraca, ela era cega, ela era infrutífera. Ela precisava de humildade para reconhecer tudo isso, mas ela não tinha essa humildade. Aí Jesus vem e aconselha. Diante disso, eu te sugiro tu comprares 3 coisas necessárias. E aí ele vai dizer essas coisas quais são. E ele diz: olha, compra de mim ouro refinado. Repara que ele vai dizer 3 coisas. E ele diz: compra de mim. Compra, quer dizer, tem um preço que nós precisamos pagar. É o preço de reconhecer como nós estamos, porque ele se referia à igreja que seria a última igreja da era cristã, quando ele deu tudo isso.
E nós precisamos pagar o preço de reconhecer a nossa humildade, de voltar para trás, ir para dentro de nós e ver o que precisa ser feito. E o que precisar ser feito, custe o que custar, nós temos que fazer para viver de acordo com a vontade de Deus. E ele diz, te sugiro que tu compres ouro refinado. E ele se refere aí à verdadeira igreja, à verdadeira riqueza espiritual. Ele diz, compra colírio para curar a tua cegueira. O que é que ele quer dizer com isso? É a cegueira do orgulho, da autossuficiência deles, igual como os fariseus, que viviam orgulhosos e autossuficientes do que achavam que sabiam. E Jesus criticou. E ele diz também, sugiro que compres de mim vestes brancas. E ele, com relação a essas vestes brancas, está falando da pureza, do estado de santidade, de justiça, que aquelas vestes brancas espirituais deveriam cobrir aquela nudez que nada temos para apresentar. Aquela igreja não tinha nada para apresentar de espiritual. Por isso tantas pessoas entravam e saíam, e às vezes saíam do mesmo jeito ou pior como entravam. Então nós temos que admitir que nós vivemos essa igreja hoje em dia. E ele diz no versículo 19, sê zeloso e te arrepende. Apesar de tudo que ele estava vendo na igreja, com o amor infinito que o Senhor tem, ele vem e pede que a gente se arrependa e dá sugestões para esse arrependimento. Então esta seria a solução, reconhecer o que está errado, voltar atrás do que está errado para fazer o certo e se arrepender. Seria essa a solução. Todo o aparato de luxo que havia naquela igreja de Laodiceia, era uma igreja que se achava rica, ela tinha tudo, ela podia tudo. E todo aquele aparato de luxo que talvez ornamentasse o templo não valia de nada. O que importa é o traje incorruptível, as vestes brancas de pureza e de santidade que nós precisamos. E ele diz no verso 20, estou à porta e bato. Quer dizer, Jesus diz que encontrou uma porta fechada naquela igreja, mas ele espera que abram. Sempre Jesus bate ao nosso coração, espera que a gente abra para ouvir a palavra dele. Essa igreja, querido, não foi criticada pelas heresias, por ter heresias, por ser imoral, mas ela foi criticada pelas práticas idólatras e mundanas que ela vivia. Ela estava imersa na mentalidade do mundo. Ela estava no mundo e fazendo parte do mundo. E talvez por isso ela estava tão ignorante à sua verdadeira realidade espiritual. Então, querido, a gente vê que era uma igreja indefinida, sem favor espiritual, por isso foi criticada por Jesus. É notório a similaridade que nós vemos dessa igreja de Laodiceia, que Jesus deu toda essa direção para que João escrevesse, é notória a similaridade dela com a igreja atual, a igreja que nós estamos vivendo hoje, a mornidão, a falsa de um viver autêntico, um viver espiritual autêntico. Laodiceia vivia um cristianismo compatível com o Império Romano e a igreja atual vive um cristianismo compatível com todo o sistema do mundo e nós não podemos negar aquilo que o mundo faz. A igreja evangélica tem procurado imitar de todas as maneiras para ganhar pessoas, atrair pessoas, e a gente não atrai assim. A Bíblia diz que se atrai através da palavra de Deus, a força da palavra de Deus, é isso que atrai. Então elas estavam em cima do muro, elas estavam indefinidas, e eu vejo que hoje em dia a igreja atual, ela está assim indefinida. Tem um ditado que diz, o crente sem São Raimundo, né? Um pé na igreja e o outro no mundo. E nós estamos muito vivendo assim. Talvez nenhuma das 7 igrejas que foram escritas, que João entregou, tenham sido mais apropriadas do que a igreja do século atual, mais apropriada a esta igreja de Laodiceia, que Jesus deu a mensagem para João. Então, Apocalipse 21 e 22, é tudo 3, tudo capítulo 3, mas agora Apocalipse
21, versículo 21 e versículo 22, então diz o seguinte, essa igreja se achava forte, se achava rica, exaltou-se em vez de humilhar. E Jesus diz, olha, ao vencedor eu farei com que sente ao meu lado, no meu trono. Que promessa maravilhosa, né? Então, o que ele pede? Que a gente se arrependa, aí nós seremos vencedores e temos a promessa de nos sentar no dia que a igreja foi arrebatada ao lado do Senhor, na eternidade com o Senhor. Essa igreja retrata nitidamente a igreja de Laodiceia, toda a religiosidade respeitável e o evangelho diluído que há entre nós atualmente. Não adianta nós fecharmos os nossos olhos. Nós temos que abrir os nossos olhos, ver a verdade estampada. A palavra de Deus nos deixou escrito, tudo que está escrito no Evangelho é para o nosso ensino. E nós temos que ter humildade, temos que aprender e ter a humildade de ver o que é que está errado conosco, o que está errado com a igreja atualmente e corrigir, porque o apóstolo Paulo disse que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, eu vejo que essa igreja de Laodiceia, ela retrata nitidamente a religiosidade respeitável e o evangelho diluído. É uma religiosidade hoje que há entre nós, infelizmente. Mas o Senhor requer, queridos, definições. Requer decisões. É hora de olharmos para nós mesmos e avaliarmos o momento profético que nós estamos vivendo e como nós estamos como igreja. Ele conclui essa carta e ele conclui esse capítulo dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então vamos ouvir. Deus está falando de todas as maneiras, através da sua palavra, através dos seus servos, através da natureza, através dessa política totalmente desequilibrada que está, o mundo desequilibrado. Deus está falando de todas as maneiras. Por que a gente não para? Por que a gente não ouve? Por que a gente não se enche de humildade? Jesus aprecia aqueles que são humildes. Ele quer pessoas com coração humildes e não orgulhosos, vaidosos. A igreja de Laodiceia diz: eu sou rica, eu não preciso de nada. E muitas das vezes, muitas igrejas estão dizendo isso, mas nós precisamos, e como precisamos, principalmente agora, nesse tempo final, onde o Senhor está muito próximo de vir buscar sua igreja. E eu quero concluir essa palavra deixando para que cada um entenda, medite, avalie sobre o que ouviu. E eu concluo essa palavra com um outro versículo que está no livro de Eclesiastes, que Salomão, com sua sabedoria, escreveu. Está no capítulo 12 e o verso 13. E este texto diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Este é o dever de todos nós. Todos nós precisamos temer a Deus, respeitar a Deus, entender o grande amor que Ele tem por nós, o que Ele planeja para nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Tudo tem um preço, por isso Ele aconselhou o que nós deveríamos fazer: comprar dele ouro refinado, vestes brancas e colírio, para que possamos enxergar. Então, que Deus nos abençoe, que a gente realmente busque no Senhor esse colírio para que nossos olhos se abram e vejam, e que nós possamos ter a mesma oração que Davi teve ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração, vê se há alguma coisa errada, algum caminho errado, e me ajuda, me conduz para o caminho certo, pelo caminho certo, para que tu te agrades de mim e eu tenha convicção de que muito em breve eu vou estar contigo. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Deus nos ajude a refletir sobre essa palavra, colocar realmente nosso coração e fazer as mudanças que precisam ser mudança. Igreja do Senhor,
não brinca. A hora é essa. Amém?